Ai, ai. E aí, minha gente? Então, vamos lá, vamos dar início à nossa aula de hoje. Hoje, a gente, dando continuidade ao conteúdo, vamos falar sobre habeas data, né? Nesse nosso querido remédio constitucional próximo na lista. A outra informação, pessoal, se vocês quiserem em algum momento fazer até alguma interrupção, falarem alguma coisa, fiquem bem à vontade, tá? Se quiserem fazer alguma pergunta, dar algum exemplo, podem ficar à vontade para interromper. Só peço que vocês mantenham o microfone desligado por enquanto, né? Enquanto vocês não falarem, mantenham o microfone desligado só para não dar interferência. Mas aí, a hora que vocês quiserem falar, liga o microfone, solta a voz, beleza? Bom, minha gente, então a gente vai falar hoje sobre o habeas data, né? Próximo remédio constitucional da nossa lista. Falamos já do mandado de segurança, do mandado de injunção, e agora vamos falar do habeas data, que é um remédio constitucional previsto lá no artigo 5º da Constituição, né? Tá lá no inciso 72, que vai dizer para a gente que traz duas hipóteses de cabimento. Primeira coisa, o que é o habeas data? Quando que a gente vai utilizar o habeas data? Ele é um remédio constitucional que a gente usa sempre que a gente quiser obter uma informação. Então, a palavra-chave para a gente identificar o habeas data é informação, dados. Porque quando a gente fica em dúvida ali de qual remédio constitucional a gente quer usar, quando a gente vê a palavra locomoção, a gente vai ligar isso ao habeas corpus. Quando a gente vê a palavra informação, a gente vai ligar ao habeas data. Então, ele é um remédio constitucional criado, não existia antes da Constituição de 88, ele realmente foi criado aqui com a CF de 88, e ele veio justamente numa pegada ali de combater os resquícios da ditadura militar, né? Hoje em dia, é um remédio que, ao meu ver, pelo menos não é mais tão comum, porque está muito mais fácil o acesso à informação, né? Hoje em dia, a gente tem aí os portais da transparência atualizados, hoje em dia tem lei de informação, lei de proteção de dados, tem um monte de coisas, um monte de outras leis que garantem, e isso é muito mais fácil para a gente hoje em dia do que era alguns anos atrás, né? Antes mesmo até da tecnologia ser assim tão de fácil acesso, né? Então, a gente tem que pensar que sempre esse foi um mecanismo criado que naquele momento era extremamente importante. Por isso, a gente vai dizer que ele é um mecanismo extremamente democrático, né? Ele tem o objetivo de fazer com que a população acesse informações sobre si mesmos. Então, a gente vê que esse conceito está lá previsto no artigo 5º da Constituição, que eu vou abrir aqui para a gente conversar. Só isso. Eu ainda tenho que aprender a melhorar a minha técnica de compartilhar as informações aqui, mas vamos lá, né? Um dia a gente chega lá. Então, está aqui no artigo 5º, inciso 72, que vai trazer dois incisos, e esses dois incisos vão falar sobre assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes nos registros e bancos de dados, e para retificação de dados quando não se prefira fazê-lo para o processo sigiloso, judicial ou administrativo. Então, vejam que nós temos duas hipóteses de cabimento aí previstas na Constituição Federal. Essas duas... Que bonito. Ah, pois estou melhorando os meus slides também, viu? Tô na onda blogueirinha. Mas, enfim, essas duas hipóteses, então, são as hipóteses constitucionais, o que está previsto lá na Constituição. Acesso à informação e retificação de dados. Duas hipóteses constitucionais. Mas, depois da Constituição, né, lá em 97, foi elaborada uma lei que regulamentava o procedimento. Regulamentava não, que regulamenta até hoje, né? A lei está aí, firme e forte. Mas essa lei que regulamenta é a Lei 9507, essa lei traz uma terceira hipótese de cabimento que não está lá prevista na Constituição. Então, ela vai ampliar um pouquinho as hipóteses e ela vai trazer para a gente a ideia de você poder complementar um dado também, os seus dados, né, que estejam em algum lugar, se você assim precisar. Vamos abrir o que diz a lei 9507, ela vai dizer, então, que vai se conceder habeas data. Os dois primeiros incisos são as hipóteses constitucionais, então, tranquilo, conhecimento de informações e retificação de dados. E o terceiro inciso é o que vai falar para anotação nos assentamentos do interessado de contestação ou explicação sobre um dado verdadeiro, mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável. Basicamente, nesse inciso, ele está falando de uma situação que você quer explicar por que os seus dados estão daquele jeito. Então, provavelmente, você tem dados que não são muito agradáveis sobre você,
e por conta disso você quer justificar, você quer que fique registrado ali que esses dados estão sendo contestados judicialmente, que você está discutindo isso, que isso não é assim prontamente. Um exemplo bem bom disso é se, por exemplo, você tem uma grande dívida, vamos usar como exemplo aí, vamos pegar um caso desde o início. Vamos pensar que você quer saber as informações restritivas de crédito que tem cadastrados aí a seu favor, né? Uma informação que o SPC e o Serasa tenham aí cadastrada sobre você, e se eles se negarem a prestar essa informação administrativamente, você pode, então, usar o habeas data, né? Impetrar um habeas data para tentar obter essas informações a seu favor. A partir do momento que você obteve essa informação, se você não concordar com essa informação que está ali, você pode, por exemplo, querer complementar. Vamos supor que você tem uma dívida milionária aí e que está lá, consta, você tá no seu registro ali que você é um devedor, que você deve milhões. Mas você não concorda com essa dívida, você acha que realmente essa dívida é indevida e, portanto, você ajuizou aí uma ação declaratória de inexistência de débito, uma coisa bem comum de se fazer hoje em dia, né? E a partir do momento que você está discutindo isso judicialmente, se você quiser incluir essa informação lá no seu cadastro, e se essa entidade se recusar a fazer, você pode fazer isso também por meio de um habeas data. Então, basicamente, o habeas data sempre vai girar em torno de informações, seja para você obter essas informações, seja para você retificar essas informações, seja para você complementar essas informações. 3 situações, mas tudo gira em torno de informação. Beleza? Outra situação super mega ultra power importante é a ação de habeas data é uma ação personalíssima, ou seja, ali no cabimento, no artigo que fala do cabimento, você vai ver que fala em obter informações sobre a pessoa do impetrante. Ou seja, você pode pleitear essas informações, as suas informações, por meio de um habeas data. E isso é uma questão que é bem particular, né? Então, você, por exemplo, não é o caso de, você quer saber quanto ganha fulano de tal, e aí você vai impetrar uma ação de habeas data, porque essa informação não está constando lá no portal da transparência e deveria constar. Opa, peraí, a gente não está discutindo isso, que isso fique bem claro. A gente não está discutindo que não cabe jurisdição sobre isso, que não é possível se discutir isso judicialmente. Só não vai ser o meio adequado a ação de habeas data, porque a habeas data vai ser cabível somente quando você quiser acessar informações suas, informações próprias. Somente a pessoa pode pleitear esse tipo de informação judicialmente. Então, por exemplo, um caso que está super na moda agora, né? Todo mundo discutindo se o presidente Bolsonaro testou positivo ou não para o coronavírus. É uma situação que você, pessoa qualquer no mundo, não pode impetrar um habeas data para obter aquela informação, uma informação referente a outra pessoa. Somente o próprio titular dessa informação é que vai poder utilizar o habeas data para obter informações pessoais. Tá claro, pessoal? Isso é super importante. E isso a gente vai chamar de caráter personalíssimo. É uma ação que somente aquela pessoa pode propor. E isso está completamente relacionado, diretamente relacionado aí com a legitimidade ativa, né? Então, a legitimidade ativa vai ser basicamente qualquer pessoa. Então, temos aí, de novo, brasileiros, estrangeiros, pessoas físicas, pessoas jurídicas, entes despersonalizados, né? Massa falida, espólio, enfim, não importa que tipo de pessoa que a gente está falando. A questão é, essa pessoa só pode buscar informações próprias. E aí tem alguma exceção na jurisprudência, a lei não fala nada de exceções, mas a jurisprudência do STF já permitiu o acesso a essas informações pelos herdeiros, pelo espólio, né? Espólio ou os herdeiros, no caso de a pessoa ser falecida. Então, por exemplo, se o falecido você vê, a família constata aí que tem alguma informação equivocada em algum registro e
essa informação não está sendo alterada administrativamente, então a família poderia aí usar o habeas data, né, enquanto herdeiros, enquanto espólio, para retificar aquela informação. Mas é uma situação bem peculiar, porque realmente aquela pessoa que já faleceu não tem como fazer isso, e não é certo que ela tenha, por exemplo, aí, se é uma situação que uma informação que desabona aquela pessoa, não é algo certo, né, que ela continue com essa informação desabonadora, sendo que ela não pode mais fazer nada para mudar isso, porque ela já faleceu, né? Então, nesse caso específico, se admite que os familiares impetrem o habeas data. Mas é uma situação bem particular. A regra é que somente você pode fazer isso em nome próprio, somente para discutir informações, obter informações, retificar informações ou complementar informações sobre você mesmo. Beleza? E quem que vai estar no polo passivo dessa demanda? Gente, vocês falem comigo de vez em quando, hein? Ninguém falou mais nada. Mandem, sei lá, concordem, façam um bonequinho balançando a cabeça, assim, tipo, e bota ali no chat, só para eu saber que vocês estão aí, porque senão eu fico achando que todo mundo foi embora. Isso aí. De tempos em tempos, me mandem uma mensagenzinha aqui, tá? Não me deixe falando sozinha, por favor. É isso aí. Tem emoji nisso? Não sei. Será que não tem? Eu não tentei. Eu nunca escrevo. Eu respondo aqui. Podia ter um emoji, né? Ia ser bem útil. Bom, que mais, gente? Viu? Tem um emoji. Bom, minha gente, e quem vai poder ocupar o polo passivo dessa demanda, né? Quem vai ter legitimidade passiva? Primeira coisa, quem vai ter legitimidade passiva é quem tem essa informação, né? Então, o detentor aí do banco de dados, seja uma entidade governamental ou seja uma outra entidade que é privada, mas que esse cadastro é público, né? Essas entidades, quem tem essa informação é quem vai ocupar o polo passivo dessa demanda, né? Quem vai ser o impetrado aí no habeas corpus. Então, também é uma situação um pouco mais tranquila para identificar o polo passivo desse remédio constitucional. Eu acho que o remédio constitucional que é mais difícil de identificar o polo passivo é o mandado de segurança mesmo, né? Que é mais complicado a estrutura de você saber quem é a autoridade coatora. Agora, aqui, nesse caso, é mais fácil de identificar a autoridade, porque é quem tem quem é o detentor dessa informação, né? Quem é o detentor disso que você está precisando nesse momento. E aí a questão fica atento que a gente não está falando somente de entidades governamentais. Então, não são somente pessoas de direito público. Essas vão ser em regra, né? Regra geral, mas não só elas, porque também existem pessoas de direito privado que vão ter esses cadastros que são de caráter público, né? A lei fala em caráter público. Basicamente, são aquelas pessoas jurídicas de direito privado que exercem serviços públicos, né? Que exercem serviços que são essenciais aí. Esses vão se encaixar nessa questão de caráter público e, portanto, vão poder ser pessoas que vão ocupar o polo passivo dessa demanda. E aí a gente tem, por exemplo, questões como o SPC, o Serasa, que são bancos de cadastro de inadimplentes, né, vão poder ocupar o polo passivo, enfim, os órgãos do poder público, todos vão poder ocupar, vai depender de que tipo de informação que a gente está falando. Mas se tem caráter público, por mais que seja uma entidade privada, você vai poder utilizar o habeas corpus para obter essas informações se você tiver a negativa. Beleza? O que mais? Deixa eu pegar minhas anotações aqui para lembrar, senão eu desando a falar e não paro nunca mais. Gente, outras informações importantes, não tem prazo, tá certo? Então, não tem nenhum prazo para você ajuizar, você não precisa se preocupar aí de ter, mas passou tanto tempo desde que eu pedi essa informação e eles não me deram, não tem problema, não é uma ação que decai com o decurso do prazo. Então, não é que nem um mandado de segurança que tem lá o prazo de 120 dias. No caso do habeas data, não estamos falando de nenhum tipo de prazo, e é uma ação que é totalmente gratuita, que a Constituição determina isso. Mas que tem uma situação que é bem peculiar, que é uma situação que até tem bastante discussão sobre isso, que é a questão de a lei fala que a gente precisa obrigatoriamente ter prova de que houve a recusa administrativa.
Ou seja, a lei do mandado a lei do habeas data vai impor uma condição da ação, aí ela impõe como um requisito que você faça esse pedido administrativamente primeiro e que só depois da recusa administrativa que você utilize, então, o habeas data. E isso é bem polêmico na doutrina, né? Por quê? Quando a gente fala em remédios constitucionais que estão previstos na Constituição, a lei vai regulamentar o procedimento, mas a lei trazer uma restrição, como é nessa situação, é uma situação bastante criticada pela doutrina, justamente porque a Constituição não fala, a Constituição garante isso, tanto que a Constituição tenta ampliar o máximo possível o cabimento do habeas data, até mesmo prevendo aí que se trata de uma ação gratuita, que você não vai ter nenhuma despesa, nem nada desse tipo, né? Então, a própria lei trazer uma restrição é bem complicado. Essa restrição está lá no artigo 8º. Deixa eu abrir o artigo da lei aqui, só um instante. Ai, ai. Aqui, está no artigo 8º, parágrafo único, que vai falar que a gente deve instruir essa petição inicial do nosso habeas data com a recusa do acesso à informação ou decurso de mais de 10 dias sem decisão, recusa em fazer-se a retificação ou decurso de mais de 15 dias sem decisão e a recusa em fazer-se a anotação ou então o decurso de prazo de mais de 15 dias sem decisão. Então, basicamente, você precisa comprovar que você fez esse pedido administrativamente e que a entidade pública ou a entidade ali responsável por esse cadastro não cumpriu, não aceitou fazer, ou então não cumpriu aí o seu pedido de retificação dessas informações. Isso é bastante complicado, gente, porque em tese, né, não deveria haver essa limitação, mas foi uma opção legislativa, a lei já está em vigor há bastante tempo e o STF aplica esse artigo, então temos que cumprir. Podemos até questionar, podemos até discordar e debater isso, mas no final das contas é um requisito para o habeas data e é um requisito que a gente vai ter que cumprir. Então, a nossa petição inicial do habeas data, ela precisa vir tanto preenchendo os requisitos lá do CPC, do artigo 319, quanto precisa vir também acompanhada da prova da recusa. Então, você precisa ter feito um procedimento administrativo. Vale lembrar que a gente não precisa esgotar a via administrativa, tá? Então, você não precisa ir até o limite que você pode, não precisa esgotar ali, né? Não precisa ir até a autoridade máxima que você tem para ir. Mas você fazendo um pedido, e esse pedido já inicialmente sendo negado, é o suficiente. Você não precisa ficar recorrendo e levar até o final do procedimento administrativo, beleza? Então, não estamos falando em esgotamento das vias administrativas. Estamos falando apenas em tem que fazer um pedido administrativo prévio. E aí, essa recusa, a gente precisa ter uma prova dessa recusa e anexar na nossa petição inicial. Bom, o que mais que vai acontecer com relação ao procedimento? A gente protocola a nossa petição inicial, feliz e contente ali, petição inicial protocolada, o juiz vai analisar, vai fazer aquela análise se ele verifica que você já de início não juntou essa prova, por exemplo, isso é um motivo de indeferimento da petição inicial, então o juiz pode indeferir a inicial. E ele vai mandar na sequência, se ele não indeferir, se ele receber, né, se a tua petição inicial tá linda, certinho, preencheu todos os requisitos lá do CPC, anexou a prova da recusa, show de bola, ele vai receber a sua petição inicial e vai mandar notificar a autoridade coatora, então, né, que nesse caso é a autoridade que tem essas informações, que é a detentora do banco de dados e que está se recusando a prestar essas informações, ou então, dependendo se for outra situação. E ela vai ser notificada para prestar suas informações no prazo de 10 dias. Então, temos aí o mesmo prazo que a gente já vinha vendo no mandado de segurança, no mandado de injunção, e agora isso se repete aqui no habeas data. Então, a gente vê um prazo de 10 dias para essa autoridade coatora prestar as suas informações. Tem uma pequena diferença no prazo aqui com relação ao prazo para o Ministério Público se manifestar. Quando a gente está falando de da manifestação do Ministério Público, a lei prevê no habeas data o prazo de
5 dias. Isso é uma pequena diferença que a gente tem aí com relação aos demais remédios constitucionais que a gente viu até agora, né? Então, até agora a gente via também o prazo de 10 dias para o Ministério Público se manifestar, e nesse caso a gente vê 10 dias para a autoridade coatora e 5 dias para o Ministério Público se manifestar. Na sequência, esse artigo ainda fala que o juiz vai proferir essa decisão em 5 dias também, né? Sabemos que esse prazo do juiz de manifestar sua decisão, proferir a sua decisão aí em 5 dias, é um prazo impróprio, né? O que é um prazo impróprio, gente? Quem lembra aí o que é um prazo impróprio? Que são os prazos do juiz. É tipo prazo de professor, quase. Não, professor ainda acontece alguma coisa, né? Mas é prazo impróprio, é aquele que não tem nenhuma consequência, né? Ele não é um prazo peremptório, ele não acontece nada. O juiz simplesmente não vai proferir essa decisão em 5 dias e nada vai acontecer, né? Mas tem aí na lei a previsão de que esse habeas data vai ser proferida a decisão aí em 5 dias. E aí é bem simples, esse é o procedimento, essa é a regra geral. O que vai acontecer é petição inicial, notificação da parte do impetrado para oferecer aí as suas informações em 10 dias, intimação do MP para se manifestar em 5 dias e, na sequência, vai para a sentença. E aí tem a questão da decisão liminar, que não tem previsão legal, né? Essa lei não fala na possibilidade ou não de ser concedida uma decisão liminar, ou seja, uma daquelas decisões no início do processo, logo no recebimento da petição inicial. Mas, de qualquer forma, nesse caso, a jurisprudência admite a liminar. Então, se preencher os requisitos lá do artigo 300 do CPC, e desta vez vocês vão ter que lembrar o artigo 300, porque agora não vai escapar, né? No mandado de injunção não cabia liminar, então já escaparam de dizer quais são os requisitos. Mas aqui no habeas data cabe liminar, sim, então vai preencher os requisitos do artigo 300 do CPC, que são, quais são os 2 requisitos aí para a nossa concessão de tutela de urgência? Perigo de dano todo mundo lembra, né? E o que mais? O que tem a ver ali com a sua fundamentação? Vamos lá, mesmo, probabilidade do direito, é isso aí. Então, a gente precisa preencher esses 2 requisitos, probabilidade do direito e perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, né? Então, precisamos que esses 2 elementos estejam dentro do processo, né, que estejam bem demonstrados ali, e é possível, sim, a concessão de decisão liminar, então, de uma decisão lá no início do processo, que seja uma tutela de urgência. Beleza? Alguma dúvida até aqui, minha gente? O que vocês estão achando? Tá tranquilo? Tô falando muito rápido? Não? De boas? Acho que sim, né? Isso aí. Vamos lá, então. O que vem depois dessa sentença do juiz, né? E aí a gente vai ter uma peculiaridade com relação ao habeas data, com relação a todo o restante do processo civil. Por quê? A lei do habeas data, ela traz especificamente ali que da sentença que concede ou denega a informação, cabe apelação. Beleza, até aí tudo tranquilo, né? Recurso de apelação é o recurso cabível contra sentenças, então tá tudo certo. Agora, quando a gente, opa, eu abro às vezes antes de apresentar. Mas a diferença quando a gente está falando do habeas data é que a nossa apelação, ela não vai ter efeito suspensivo quando a gente está falando aqui do habeas data. Está ali no artigo 15, no parágrafo único, vai dizer quando a sentença conceder habeas data, o recurso terá efeito meramente devolutivo. Então, quando a gente diz que um recurso tem somente efeito devolutivo, a gente está dizendo, por consequência, que ele não tem efeito suspensivo. Então, a regra do nosso ordenamento jurídico é que a apelação tenha duplo efeito, né? Tem o efeito tanto o suspensivo quanto o devolutivo. Mas, nesse caso do habeas data, a gente vai ter apenas o efeito devolutivo. A gente não vai ter efeito suspensivo
pelo menos não efeito suspensivo automático. Gente, eu só vou fazer uma pequena pausa, porque meu gato tá miando muito, muito, muito. Eu acho que ele tá preso em algum lugar, tá? Só um instantezinho, eu já venho aqui, tá? Pronto. Gente, desculpa. Essas coisas acontecem quando a gente está fazendo transmissão de casa. Ele estava preso. Ai, ai. Tudo bem, agora que passou a emergência. Estava ouvindo ele miar há muito tempo já e estava ficando agoniado com isso. Todos têm, não sei o que eu saiba, só o João tem. Tem mais alguém? Tem gato também. Que coisa, daqui a pouco ele vem aqui. Mas enfim, desculpa, tá, gente? O João tem uns 13. Bom, eu só tenho um, tá, gente? Mas ele dá uma incomodação. Certo, perdão. Então, gente, continuando, com relação ao efeito da apelação, então, vai ser a exceção à nossa regra geral do processo civil. No processo civil, regra geral, a apelação tem duplo efeito, vai ser sempre recebida no efeito devolutivo e no efeito suspensivo. Lembrem-se que o efeito suspensivo é aquele que suspende a eficácia da sentença até o julgamento do recurso, né? Então, a partir do momento que você protocola o recurso, aquela sentença não vai produzir seus efeitos, vai esperar o julgamento do recurso. Então, esse efeito é o que está afastado no caso do habeas data. Isso significa que ela vai ter aplicabilidade imediata. A partir do momento em que a sentença é proferida, é publicada, ela já está valendo, mesmo que o impetrado recorra dessa decisão, ela já pode ser executada. Essa é a regra aí quando a gente está falando do habeas data. E aí o efeito devolutivo é aquele que devolve a matéria para conhecimento do tribunal, né? O tribunal vai poder analisar aí todos os argumentos que forem trazidos pelo recorrente. Mas é importante ficar registrado que o fato de essa apelação não ter efeito suspensivo automático não quer dizer que a gente não possa conceder um efeito suspensivo posteriormente, né? Então, se, por exemplo, a apelação, quando ela é protocolada, ela não tem efeito suspensivo de imediato. Mas, se o impetrado, que é o recorrente, fizer esse requerimento e mostrar os requisitos lá da tutela de urgência, ele pode conseguir essa suspensão depois, né? Ele pode conseguir que esse efeito suspensivo seja atribuído também a esse recurso. Vejam que isso vai ser essa ideia de poder pleitear o efeito suspensivo posteriormente é algo que também é a regra no processo civil, né? Mesmo os recursos que não têm efeito suspensivo automático, eles podem, em tese, obter o efeito suspensivo por meio de um requerimento próprio se eles mostrarem aí a probabilidade do direito ou perigo de dano. Bom, que mais que a gente tem também? Deixa eu me lembrar mais coisas importantes que a gente precisa discutir. Algumas coisas são interessantes também. Por exemplo, é importante ressaltar que como a gente está falando de uma ação de caráter personalíssimo, ou seja, uma ação que você não pode ajuizar para obter algo para outra pessoa, né, que se estenda aos outros, não pode pedir a informação do outro, também é uma ação que não tem caráter coletivo, né, então você não vai pleitear ali algo para a coletividade, porque cada um vai precisar pleitear o acesso à sua própria informação. Então, por exemplo, a gente também, uma questão que fica bem em discussão na doutrina é o que acontece se essas informações que não estão sendo fornecidas para você administrativamente, que você já pediu, já tentou e não conseguiu, se essas informações são sigilosas por questão de segurança nacional. O que vai valer mais? Porque a gente sabe que os direitos fundamentais não são absolutos, né? O fato de você ter direito ao acesso à informação não quer dizer que o seu direito seja absoluto, que ele não vai encontrar nenhuma limitação. E aí surge uma discussão aí se você tem acesso a essa informação, mesmo que ela seja sigilosa em razão de segurança nacional. E aí vem
a questão de que sim, você vai ter a doutrina majoritariamente vai dizer sim, você tem acesso à informação, mesmo que seja uma informação sigilosa, mesmo que seja uma informação de que foi decretado sigilo por conta de segurança nacional. Por quê? Quando a gente está falando de uma informação sua, você tem direito a ter acesso a essa informação. Se o órgão de inteligência ele tem algum registro de alguma informação sobre você e você quer ter acesso a essa informação, você tem o direito a receber essa informação, mesmo que seja em prol da segurança nacional. E aí o raciocínio é bem simples, né? Porque a gente pensa, bom, se essa informação que existe sobre você ali é verdadeira, não vai ser nenhuma novidade para você, né? Você já tem conhecimento dessa informação, então, ok, não vai ter nenhum prejuízo para a segurança nacional o fato de você ter acesso a essa informação ou não, porque é uma informação que você já sabe, ela é sua, sobre você. E, ao mesmo tempo, se essa informação não é verdadeira, ou seja, se existe um banco de informações ali que tem informações que não são verdadeiras sobre você, você tem o direito a pedir que sejam retificadas essas informações. Então, surge também, né, você pode querer aí pleitear a retificação, ou então a complementariedade dessas informações. Então, mesmo que sejam questões sigilosas, aí mesmo questões de segurança nacional, também vão estar protegidos aí pelo direito de acesso à informação. Temos aí informações também com relação à competência, que vai seguir a mesma linha que a gente já viu nos outros remédios constitucionais, né? A gente tem a previsão constitucional lá no artigo 102 com relação ao STF, no artigo 105 da Constituição com relação ao STJ, então basicamente vai ser a mesma regra, e a Constituição também vai prever aí o cabimento quando for com relação à competência dos TRFs e com relação aos juízes federais também. Então, lá no artigo 102 da Constituição, fala da competência do habeas data com relação ao Supremo, fala, então, do contrato do presidente da República, da mesa da Câmara, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo. Fala também no artigo 105 da competência do STJ, que vai ser ali contra atos de ministro de Estado, dos comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica e do próprio Tribunal. E fala também das competências dos tribunais regionais federais, dos juízes federais, do TSE, e vai dizer que com relação à competência residual, né, aquela competência que a gente sempre vê que quando a Constituição vai trazer as competências específicas, né, ela vai dizer especificamente ali algumas situações, mas se não for nenhuma dessas, se não encaixar em nenhuma dessas situações, vai cair, então, na vala comum, que é a justiça estadual. E daí a Constituição estadual vai regulamentar a competência estadual, que vai ser mais ou menos na mesma linha que nós já vimos, né? Quando for um ato de governador, vai ser do Tribunal de Justiça, se não, vai cair na justiça comum mesmo, então, varas nas comarcas. Bom, acho que é isso que nós temos com relação ao habeas data, minha gente. Não é uma ação muito extensa, confesso para vocês que eu não me lembrava de ter visto um habeas data, daí eu pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer uma atividade de um troço que eu não vi? Daí eu me lembrei de um caso muito tempo atrás que eu tinha visto, resgatei ele na memória e ressuscitei ele para fazer a atividade de vocês. Então, esse caso que vocês vão ver ali na atividade é um caso real, tá? É um caso que realmente aconteceu e eu acho que vocês vão achar interessante, porque até é uma coisa que diz respeito à vida acadêmica, então, para vocês ficarem ligados aí também nos direitos de vocês, né? Não é da Universidade de Contestado, tá? Podem ficar tranquilos, na Universidade de Contestado não acontece esse tipo de coisa ali, mas a gente está falando de questões universitárias, de acadêmicos. Prof, não entendi as questões de segurança nacional. A gente está falando, vamos supor, questões de segurança nacional, vamos supor que a ABIN, né, a Agência Brasileira de Inteligência, está investigando um sujeito, está fazendo o seu serviço de inteligência, ou nem precisamos ir tão fundo, né, vamos, sei lá, a própria Polícia Civil está investigando aí, e não quer divulgar, Polícia Civil não, a Polícia Federal está investigando, e não quer divulgar essas informações
você pede para, você sabe que você está sendo investigado, mas essas informações que a agência de inteligência tem sobre você, ela não quer divulgar para você o tipo de informações que ela tem, sob o fundamento de que essas informações ameaçam a segurança nacional. Nesse caso, fica a discussão ali, né? Existe essa discussão doutrinária se você tem acesso a essas informações, se você deve ter acesso ou não a essas informações. E aí, lembrando que existem questões, tipo, uma investigação em andamento é uma coisa diferente, né? Mas vamos pegar uma situação hipotética ali de uma investigação que já foi encerrada, mas mesmo assim, a agência não quer fornecer as informações para você por questões de corre risco aí a segurança nacional. Nessa situação, se as informações são sobre você, mesmo que a agência não esteja querendo te fornecer essas informações, você tem direito a saber quais são as informações que ela tem sobre você. Então, mesmo que isso seja um risco à segurança nacional. Porque se essas informações forem verdadeiras, você já sabe dela, né? Você já sabe dessas informações porque elas são sobre você. Então, se, por exemplo, você está confabulando aí ataques, você está planejando ataques terroristas, né? Alguma coisa desse tipo, e isso está tudo lá no seu cadastro, todo num banco de dados que a agência de inteligência tem sobre você, você tem direito a saber essas informações. Porque se você quiser retificar, se elas não forem verdadeiras, você tem direito a retificar. Mais ou menos isso, deu para entender um pouco melhor? Por aí, por aí. Não é, isso é uma coisa assim super incomum, né? Isso é uma coisa extremamente doutrinária, uma discussão extremamente doutrinária. Na verdade, na prática, eu acho que o habeas data vai ser mais utilizado para retificação e para obtenção de informações contra esses cadastros de inadimplente, né? De cadastros de proteção ao crédito ali, também questões de servidores públicos que não estão conseguindo obter informação com relação aos seus cadastros. Acho que essa é a maior parte aí dos casos de habeas data. Essa situação é super específica, mas é que é uma discussão doutrinária que eu acho legal, né? Então eu resolvi trazer isso para vocês. Alguma dúvida, minha gente, com relação ao habeas data, quando que a gente vai utilizar? Ficou bem claro, vocês vão gravar na memória de vocês que quando a gente estiver falando de acesso à informação, se vocês viram a palavra informação, vocês vão relacionar justamente esse caso com o habeas data, certo? E algumas coisas a gente precisa ter bem forte na memória. Essa questão de informação e essa questão de que é uma ação personalíssima, ou seja, você, somente o titular daquela informação que vai poder pleitear o seu acesso. E lembrem-se que a Constituição traz duas situações, então, as questões, o cabimento constitucional, que está lá no artigo 5º, inciso 72, é o que fala de acesso à informação e o que fala de retificação dessa informação, retificação de dados. E aí a lei que regulamenta o habeas data que vai trazer a terceira possibilidade, que é justamente de você complementar esses dados se você quiser justificar o porquê desses dados numa situação em que você está discutindo, esses casos estão ainda subjúdice. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta com relação a isso? Algo que vocês queiram questionar? Não? Sim? Não? Talvez? Tranquilo? Tudo ok? Que bom. Bom, vamos dar uma olhadinha na atividade, então, gente? Para já esclarecer algumas coisas, inclusive. A atividade já está lá no material didático, beleza? E é para postar lá na entrega de atividades também, da mesma forma como foi semana passada. E a atividade vai trazer um caso para a gente, que é um aluno do curso de Direito aí da Universidade X, que apresentou a sua monografia no final do ano passado, situações tudo hipotéticas, datas hipotéticas também, tá, gente? E aí ele foi aprovado, tirou nota 8,5, e ele começou a pedir junto à universidade aí que fossem fornecidas as fichas de avaliação individual dos avaliadores da banca, porque ele queria entender o que ele fez de errado que levou ele à nota 8,5. Ele fez esse pedido na universidade, primeiro no núcleo de prática jurídica, que é onde fica armazenada essa informação, e a universidade disse que, e a universidade forneceu inicialmente para ele a ata
dessa apresentação dessa monografia, que tinha apenas a média das notas dos 3 avaliadores, que é o que já tinha sido lançado, é a nota que ele já tinha conhecimento, já é esse 8,5. Ele fez um requerimento para que fosse apresentada a ficha de avaliação individual e a secretaria do NPJ negou esse pedido. Ele fez, então, um pedido à Pró-Reitoria de Ensino da universidade, que também negou esse pedido, que disse que essa informação não era pública e não estava prevista para outro fim, a não ser compor o diário da disciplina. E aí vem as perguntas que eu quero que vocês respondam, né? Qual que é o remédio constitucional cabível e qual o seu fundamento legal? Bem tranquila, né? Opa, pulei do A para o C. Ai, ai. Bom, dá um desconto aí para as letrinhas, tá? E aí, André precisa de advogado para ajuizar essa ação? Essa foi uma questão que eu não comentei com vocês. E aí, precisa de advogado? E o André pode pedir nessa ação a apresentação das fichas individuais da avaliação de todas as bancas realizadas naquele semestre, pleiteando as informações em nome da turma toda, né? Se ele quiser, se toda a turma se unir, ele pode pedir essa informação da turma. E, considerando que a Universidade X é uma instituição de ensino privada e que ela é mantida por uma fundação, tem legitimidade aí para compor o polo passivo da demanda? Vai ser cabível esse mandado esse habeas data nesse caso? E, por último, demonstre de forma sucinta o preenchimento dos requisitos específicos de cabimento da demanda, relacionando a previsão legal ao caso apresentado. Então, isso aqui é a gente relacionar esse caso que a gente tem aqui, essa situação concreta com aqueles requisitos, né, que são, seja as hipóteses de cabimento, então, acesso à informação e também os requisitos que a gente vai ter aí para a nossa petição inicial, né, se está preenchido os requisitos próprios. Basicamente, isso não é nenhum mistério, né, nada assim muito, não precisa entrar em pânico, mas para a gente botar um pouquinho em prática esses conceitinhos aqui que a gente está vendo com relação ao habeas data. Repetindo, né, eu acredito que não é uma ação muito comum, justamente por conta de, hoje em dia, o acesso à informação ser algo muito mais fácil, né, que não é, assim, tão limitado como era um tempo atrás. Hoje a gente tem vários portais, aí a informação fica disponível. Já esclarecendo que essa situação não acontece na Universidade do Contestado, porque fica anexada, a ficha de avaliação individual dos avaliadores fica anexada na ata, então não é um caso da UNC, tá? Mas é um caso que eu tive que resgatar aí na memória, porque eu já nem me lembrava mais de ter visto um habeas data, então tirei um da manga aí. E, bom, com relação ao conteúdo, acredito que é isso. Se vocês tiverem perguntas, vou ficar online, né? A gente vai continuando se vocês tiverem alguma dúvida na hora de preencher. Com relação a essa questão do advogado, precisa de advogado, gente? O que vocês me dizem aí? O que vocês acham? O que vocês pensam sobre isso? É uma ação que precisa de advogado? Acho que até a gente falou disso nos primeiros dias de aula, que uma não precisa de advogado? Será? Não sei. Gente, a gente até conversou um pouquinho sobre isso, acho que no primeiro dia de aula, né? A única ação que não vai precisar de advogado é o habeas corpus, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Esse aqui ainda precisa. E aí fica a questão aí, uma questão polêmica que a gente tem até na jurisprudência, é se essa ação, quando ajuizada por advogado, se vai haver condenação nos honorários de sucumbência, porque não tem previsão na lei com relação ao honorário de sucumbência. Vocês sabem que o mandado de segurança não tem, porque a lei fala expressamente que não tem, e como a Constituição fala que é uma ação gratuita, que não vai ter custas de despesas processuais, então vários tribunais aí vão entender que não deve haver condenação também em honorários de sucumbência por conta dessa gratuidade estabelecida pela Constituição Federal. Um ou outro tribunal entende que essa Constituição, que essa gratuidade não abrange os honorários, e sim é só referente às custas e tudo mais, mas a majoritária, né, a maioria aqui em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, vários tribunais aí vão entender que essa gratuidade abrange também honorário de sucumbência e até utilizando como base a lei do mandado de segurança, que traz isso expressamente previsto. Bom, o que mais, minha gente? A gente tem que conversar sobre o artigo, né?
que eu falei, vocês perguntaram com relação ao artigo que está previsto para entregar semana passada. Minha gente, vocês sabem que nós vamos ficar 30 dias aí com as aulas suspensas, né? Iniciou dia 19 de março e vamos ficar pelo menos 30 dias aí sem encontros presenciais, encontros somente assim online. E aí, na outra turma, eles me questionaram, e surgiu a possibilidade de fazer do trabalho o artigo que está a entrega marcada para a semana que vem, mas que a nota dele vai ser parte da M2, conforme está lá no plano de ensino, se substituir a M1 pelo artigo. Na outra turma, a turma B, a gente discutiu isso em sala e todo mundo teve um consenso geral, aí todo mundo concordou e aí a gente substituiu. Então, a gente não vai fazer prova M1 para não ter que fazer prova online e aquele artigo não vai mudar, vocês não vão ter que fazer mais nada além, eu acho que continua tudo a mesma coisa, formatação individual ou em dupla, tudo a mesma coisa, com a diferença que a nota vai ser a nota M1, a nota integral M1. O que vocês acham? Alguém discorda? O que vocês pensam sobre isso? Uma boa, isso aí? Então, daí a questão é, no plano de ensino estava marcado para a semana que vem, mas aí a minha ideia é jogar ele para depois depois da Páscoa, depois do feriado de Páscoa, o que vai cair no dia 17 de abril. Então, a gente posterga ele um pouquinho mais, né? Joga lá para o dia 17 e também faz essa alteração ali no peso. Então, ele valeria, né? Pelo plano de ensino, valeria 5 pontos no M2, mas a gente substitui. Não altera nada no vídeo também, tá, gente? Nada nas atividades posteriores a gente não troca. A gente só joga o artigo para nota M1, valendo nota 10, valendo peso integral, e com a data de entrega dia 17 de abril. E aí, quando a gente retornar às nossas atividades presenciais, a gente faz uma prova tradicional daí uma M2 valendo 5 pontos. Na tradicional, né, formato escrito. Antes de fazer a prova, a gente faz daí a lista de exercícios, provavelmente, né, que vai ser importante a gente fazer alguns exercícios também para recapitular, né? Aí fazemos uma lista de exercícios aí, e que era o que estava valendo 2 pontos na nota, e fazemos a M2 na sequência. Daí, só que não vou marcar data ainda, né? Porque, enfim, tá meio incerto o nosso futuro por enquanto, né? Isso, dia 17 de abril, Cris, é a sexta-feira depois. A gente vai ter o feriado de Páscoa aí, dia 9 e 10 de abril, né? Quinta e sexta, e daí transferimos para dia 17. Sim, me envia pelo Emestre, daí eu vou abrir ali uma abinha de entrega de atividades, da mesma forma como a gente tem trabalhado, né, com essas atividades semanais, vou colocar ali uma entrega de atividade, daí vocês não precisam, somente se vocês fizerem em dupla, só um da dupla posta, né, não precisa colocar os dois, um da dupla posta e deixa lá o arquivo, beleza? E não muda nada, não muda absolutamente nada com relação à formatação, com relação ao tema, deixamos tudo igual, só vamos mudar realmente o peso da nota. Se para vocês isso não for um problema, se alguém achar que isso é um problema, eu peço que fale comigo, né, para a gente conversar, chegar aí num consenso que seja legal para todo mundo, a intenção não é prejudicar ninguém, né, mas eu penso que é mais prático do que a gente fazer uma prova online, já que a gente já tem essa atividade no plano de ensino, que ela estava coincidentemente marcada para essa época agora, né? Daí a gente só altera o peso e quando a gente retornar às nossas atividades normais, que se Deus quiser isso vai acontecer ainda logo, né? Pelo menos daqui a um mês, aí nós fazemos uma prova tradicional, assim, do jeito que eu sei que vocês gostam, né? Eu sei que vocês gostam de fazer uma prova daquelas que, assim, só bem tranquila, que não tem que inventar moda para nada, né? Eu sei. Ai. Bom, minha gente, acho que é isso. Mais alguma questão que a gente precisa conversar? Não me lembro mais. Acho que era isso, né? Falamos do artigo, falamos da data, do peso. Eu vou postar daí de novo aqueles requisitos, tá? Eu acho que eu esqueci de postar lá no material didático só os requisitos, mas de qualquer forma eu vou postar para todo mundo da turma. Vou mandar uma mensagem no Emestre avisando isso para todo mundo e postando também os requisitos
que são aquelas informações que a gente já discutiu lá no início do semestre, né? Que precisa ter pelo menos 5 doutrinas, tal. Se vocês tiverem com alguma dificuldade, gente, se tiverem com dificuldade para fazer, para achar um tema, para achar material, conversem comigo, tá? Não deixem para a última hora. Então, já conversem comigo, vamos falando pelo WhatsApp, e aí a gente acerta todas essas questões, tá? Não quero deixar ninguém para trás aí, hein? Vamos fazer essas atividades, vamos dar continuidade. Isso, do artigo, os requisitos do artigo, que são os requisitos que estão lá no plano de ensino, mas que é bom a gente lembrar, né? Essas coisinhas assim a gente esquece, já passou tanto tempo desde o primeiro dia de aula, né? Beleza, gente? E como é que vocês estão achando dessas aulas online? Eu agora estou me acostumando com isso, já estou até gostando dessas aulas online. Daqui a pouco a gente não vai mais nem querer voltar para a sala de aula. Tão cômodo, a gente fica aqui em casa, de boas. Pois é, né? A única coisa que atrasa a gente. Poxa! Pois é, né? A única coisa que dá saudade da gente se encontrar, né? Dá saudade da gente se ver, né? Mas daqui a pouco estaremos aí, gente. Nesse meio tempo, já sabem, né? Fiquem em casa, se cuidem aí, se preservem o máximo possível. Aqui os gatos também atrapalham. Você queria ver meu gato, né, Thaís? Olha aqui, ó, deixa eu pegar. Tava dormindo, acabei de acordar ele. Oh, corta, Capid. Ele tá meio sonolento, coitado. Ele é meio gordinho, assim, mas é só um pouquinho. Tadinho. Ele é levemente gordinho. Ai, ai. Beleza, gente? Vamos encerrar então essa reunião. Vou deixar vocês fazerem a atividade. Lembrem-se que vocês podem chamar, a gente vai conversando se vocês tiverem qualquer dúvida. E na sequência também, assim que esse vídeo dessa aula chegar, eu já posto também para vocês, se quiserem no futuro revisar, né? O bom é que com esses vídeos tudo, pelo menos antes da prova, vocês vão poder fazer uma revisão, né? Olha só, vai ter suas vantagens. Eu acho que eu vou começar a fazer vídeo sempre, eu tô gostando dessa ideia. Agora tô aprendendo até a editar eles e fazer as coisas ali. Ai, ai. Dá para fazer as questões em grupinho, mas cada um mandar o seu. Mas como assim fazer em grupinho? Hum, meio suspeito isso, hein? Vocês estão querendo me enrolar. Se for assim, em grupo no WhatsApp. Se for todo mundo fazer as questões, é uma coisa, né? Agora, se for fazer fazer cada questão, né? Tipo, cada um faz uma e vocês trocarem as informações, daí não é legal. Todo mundo se ajuda. Não, vocês podem debater, podem conversar, é bem tranquilo. Essas questões não são atividades avaliativas, elas são justamente com o objetivo de vocês estudarem e irem um pouco colocar o conteúdo no papel. Então, sim, vocês podem fazer em conjunto. Só não façam cada um faz uma, né? Por favor, que daí isso aí não é fazer em grupo, né? Cada um faz uma, não. Então, se vocês mais quiserem fazer em conjunto, só que todo mundo posta a sua atividade para eu poder verificar lá a lista de presença depois. Que daí eu consigo ver lá no sistema. Então, todo mundo posta, vocês podem fazer em conjunto, sim, mas postem lá para conseguir emitir a lista de presença. Beleza, minha gente? Então, hoje encerramos por aqui a reunião e qualquer coisa, continuamos essa conversa no WhatsApp. Eu tô com o celular aqui, tô com o celular aqui. Então, se precisarem de alguma coisa, só me mandar a questão, só me mandar uma mensagem que eu já respondo, beleza? Beijo, minha gente, uma boa noite, um bom final de semana para vocês. Se cuidem e semana que vem a gente conversa. E para quem está no estágio também, já receberam a mensagem de que está suspensa, né? As aulas do estágio vão ficar suspensas. Então, semana que vem, pelo menos às tardes, vocês estarão livres. Mas depois a gente vai ter que repor essas atividades, né? Então, tem lado bom e tem lado ruim, né? Mas então certo, minha gente. Beijo, boa noite. Se cuidem, hein? Tchau, tchau.